Hoje vamos estudar dos capítulos 10 ao 14 do livro Os Escolhidos. O capítulo 10 vem falando da Torre de Babel. O povo que vivia ali ao redor da arca se revolta e vão para outra região, não acreditando no pacto feito por Deus a Noé. Construir uma grande torre para se proteger de um novo dilúvio. E também exaltam os que tiveram a ideia, se desviando da obediência a Deus. Deus viu desejos no coração dos homens e desceu para confundir suas línguas, e cada um falava um idioma diferente. Assim a torre foi parada. O povo se dispersou e formaram novos grupos, povoando outros lugares da terra. Então a vontade de Deus foi cumprida, mesmo sendo à força, quando pediu a Noé que sua descendência se espalhasse pela terra. Hoje ainda vivemos esta torre, onde as pessoas se esquecem de Deus e se desviam dos ensinos da Bíblia, achando que a salvação pode ser conseguida sem a obediência à lei de Deus. Capítulo 11. O pai de todos os fiéis. Depois que o povo de Babel se dispersou, a maldade quase que se generalizou, mas Deus sempre teve remanescente em cada época, e nesse período nasceu Abraão. E vendo o Senhor a Abraão, fez a ele uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Suas provas de fé começaram com o pedido de Deus para que deixasse sua terra e seguisse para o destino que Deus iria mostrar. Abraão, sem questionar, mesmo sem saber para onde iria, ele obedeceu. Ele conheceu toda a região que Deus prometeu dar à nação que viria dele. Mas em sua peregrinação houve um tempo de seca, e Abraão teve que ir para o Egito, aonde ele cometeu um erro, quando apresentou sua mulher Sara aos egípcios como sendo sua irmã, e o faraó quis tomá-la por mulher, mas Deus mandou graves doenças à casa de Faraó. O faraó, por sua vez, chamou a Abraão e pediu que se retirasse do Egito, por conta de ter escondido que Sara era sua mulher. Capítulo 12. No capítulo 12, vamos continuar falando sobre Abraão. Abraão ele volta muito rico para Canaã junto com seu sobrinho Ló. Juntos eles tinham muitos bens e suas posses eram grandes demais para continuarem juntos. Abraão não fez questão de escolher o lugar que ele queria ficar, e Ló escolheu seguir para próximo de Sodoma, onde a terra era muito fértil. Depois disso houve guerra na região de Sodoma, e Ló, que vivia lá, foi levado cativo com seus bens. Mas um cativo conseguiu fugir das mãos do rei Elão, e por meio dele, Abraão soube que Ló estava preso. Então reuniu cerca de 300 homens, foram para a batalha e venceram. Abraão libertou Ló, todos os prisioneiros e seus pertences. Foi aclamado por reis de todas as regiões por ter dado fim à guerra. Abraão deu exemplo a tomar somente o que era de direito na guerra, e não tomar o que pertence aos que foram derrotados, como era comum na época. Abraão mostrou sua religião na prática para toda a terra de Canaã. Depois disso, 3 viajantes chegaram à sua tenda. Sem saber, Abraão ofereceu comida e descanso para os homens, mas logo percebeu que se tratava de 2 anjos e o próprio Deus. O Senhor prometeu novamente fazer dele uma grande nação, e ainda contou que destruiria Sodoma, que já tinha passado de todos os limites. Mas Abraão ainda tentou interceder pela cidade. Nisso vemos que Abraão tinha um relacionamento tão próximo com Deus que o próprio Senhor fez uma visita para Abraão. Capítulo 13. A prova da fé. Abraão foi o homem que protagonizou a história mais próxima do que foi o sacrifício de Cristo. Abraão ouviu várias vezes que ele seria pai de uma grande nação, mas já havia passado muito tempo. Sara era estéril e eles eram já idosos. Foi quando Sara deu a ideia a Abraão de tomar Agar, serva de Sara, como esposa, e juntos tiveram Ismael. Mas anos mais tarde Deus renovou sua promessa com Abraão e junto com Sara tiveram o filho da promessa, Isaque. Quando Isaque já era jovem, Deus ordenou a Abraão oferecer seu filho em sacrifício, e o pai da fé mais uma vez obedeceu. No momento em que iria sacrificar seu único filho, Deus mandou um anjo para impedir o ato, e isso provou a fé de Abraão. Sua história retratava que um dia Deus, o Pai, enviaria o Filho para ser sacrificado por todos os nossos pecados.
O capítulo 14 vem falando sobre a destruição de Sodoma. A região onde Sodoma ficava era como o jardim do Senhor, de tão belo que eram suas terras. Mas toda aquela riqueza tornou seus habitantes os piores humanos que a terra já havia visto. Deus então mandou anjos para ver se haviam pessoas justas por lá, mas encontraram apenas Ló, que havia seguido os caminhos retos do seu tio Abraão. Deus já havia dado a ordem de destruição e agora os anjos deveriam salvar Ló e sua família. Ló os recebeu sem saber que eram anjos e os protegeram das maldades que o povo de Sodoma queria fazer com seus hóspedes. Os anjos, vendo que não tinham mais tempo, revelaram que vieram para destruir Sodoma e apressaram em tirar Ló e sua família de lá. Foram eles chegarem a um lugar seguro e o fogo caiu do céu e consumiu toda a região. Hoje Deus os convida a sair da Sodoma moderna, que são os ensinamentos que tiram o foco da Bíblia e distorcem os ensinamentos do Senhor.